Existe um momento na vida em que o indivíduo percebe que não pode mais viver apenas pelas expectativas alheias. Não pode mais sustentar máscaras. Não pode mais negociar sua própria essência para ser aceito. Esse momento marca o início do caminho solitário. Não é um caminho contra o mundo, é um caminho para dentro. O caminho solitário não começa com o isolamento físico. Ele começa com um rompimento interno. Você começa a perceber que nem todos compreenderão suas escolhas. Nem todos acompanharão sua transformação. Nem todos suportarão sua autenticidade. E isso dói. Porque o ser humano foi condicionado a buscar pertencimento antes de buscar verdade. Mas chega um ponto em que a alma exige coerência. E quando a coerência chama, a aprovação perde força. Durante anos, construímos uma identidade para sobreviver. O forte, o espiritualizado, o inteligente, o agradável, o rebelde, o salvador. Essas camadas são úteis, mas não são o núcleo. No caminho solitário, essas estruturas começam a rachar. A pergunta surge como um raio: quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa pergunta é iniciática. Porque o que desmorona não é a personalidade, é a identificação inconsciente com ela. Existe uma fase em que o buscador sente vontade de se recolher. Não é depressão, não é fuga, é reorganização interna. O mundo externo fica barulhento demais quando a alma começa a falar. Nesse estágio, conversas superficiais cansam, dramas desnecessários irritam, distrações perdem o brilho. Não porque você se tornou superior, mas porque começou a buscar profundidade. O silêncio deixa de ser vazio. Ele se torna um laboratório interior. O caminho solitário não é luminoso no início. Quando o ruído externo diminui, a sombra ganha voz. Medos antigos, raivas reprimidas, desejos proibidos, inseguranças infantis, impulsos contraditórios. Tudo aquilo que estava soterrado começa a emergir. Muitos desistem aqui, porque é mais fácil distrair-se do que integrar-se. Mas o verdadeiro iniciado entende: a solidão não é punição. É o útero da transformação. No meio da travessia surge a dúvida: e se eu estiver exagerando? E se for melhor voltar ao que era antes? E se eu estiver ficando estranho demais? Essa é a prova do caminho. A antiga identidade chama de volta. Ela promete conforto, pertencimento, segurança. Mas cobra um preço, a negação da própria verdade. E toda vez que você se trai para caber, algo dentro enfraquece. Quando o ruído diminui, a comparação cessa e as máscaras caem, surge algo silencioso. Uma direção interna. Não é desejo impulsivo. Não é ambição social. Não é fantasia espiritual. É uma inclinação essencial. Uma espécie de eixo invisível que organiza sua energia. Descobrir essa direção exige coragem. Segui-la exige maturidade. Porque, olha, nem sempre ela coincide com o que é popular. Nem sempre traz aplausos. Nem sempre gera entendimento. Mas ela traz coerência. E coerência gera força. O paradoxo é que, ao aceitar o caminho solitário, você deixa de se sentir sozinho. Porque começa a habitar a própria presença. A dependência diminui. A carência diminui. A necessidade de validação diminui. Você aprende a gostar da própria companhia, confiar na própria percepção, sustentar a própria visão. E isso muda tudo. O indivíduo que atravessou o caminho solitário não é arrogante, não é frio, não é indiferente. Ele é inteiro. Pode amar sem se dissolver. Pode ajudar sem se sacrificar. Pode discordar sem odiar. Pode permanecer firme sem atacar, porque já enfrentou o caos interno, já integrou a própria sombra, já reconheceu sua direção profunda.
A iniciação não acontece em templos externos. Ela acontece quando o indivíduo decide não fugir mais de si mesmo. O caminho solitário é o rito invisível da maturidade. É quando você para de buscar salvadores, para de culpar o mundo, para de projetar sua sombra e assume responsabilidade pela própria consciência. Chega um dia em que você percebe: o caminho nunca foi contra os outros, era contra a inconsciência. E então algo se estabiliza. Você continua vivendo no mundo, continua trabalhando, continua amando, continua errando. Mas agora existe um centro, e quem encontrou seu centro pode atravessar qualquer tempestade, porque já atravessou a si mesmo.